Olá, meus queridos irmãos, o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você que me assiste será notificado. Também gostaria de pedir para vocês fecharem os seus olhos, para que eu possa fazer uma oração por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me apresento diante do Senhor e mais uma vez eu coloco na sua mão a vida de cada uma das pessoas que me assistem. Meu Deus, ainda que o mundo diz que não existe solução e que não há mais saída, o Senhor mesmo disse que tu é a ressurreição e a vida, e ainda estejamos mortos, nós ressuscitaremos. É por isso que mais uma vez eu estou na sua presença, colocando diante da sua mão a cada uma dessas pessoas que me assistem. Venha ao encontro das suas necessidades, cure as suas dores e não permita que eles venham estar se desviando dos teus santos ensinamentos. Que o Senhor venha estar gravando a tua palavra em cada coração, que elas venham estar andando pela luz e não pelas trevas, e que não venham estar andando em caminhos feitos pelos desejos da carne. Não permita que essas pessoas se desviem do teu propósito, mas que elas venham estar andando na reta da tua palavra, e que um dia elas possam estar morando no céu. Ajude elas nas suas necessidades, que nos seus objetivos elas possam estar sendo vitoriosas, e não permita que elas venham estar perdendo a fé em ti. E tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei lendo e pregando o livro de Jeremias, capítulo de número 7. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deverás melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deverás fizer de juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão, e a viúva, e nem derramar de sangue inocente neste lugar, e nem andardes após outros deuses, para vosso próprio mal. E eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. E eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Somos livres, podemos fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? E eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vede agora o meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do povo, do meu povo, o povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando, e falando e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes, farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não olhes por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os sírios apanham a lenha, e os pais acendem o fogo,
e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a minha que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a confusão dos seus ossos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. E assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, o propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. E desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, e nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram do pior que dos seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é essa que não dá ouvido à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade, e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa, que se chama pelo meu nome, para contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, e nem subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que nunca se chamará mais Tofete, nem vale de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e os animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar da cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de fôlego e a voz de alegria, a voz de esposa e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Somente até aqui. Irmão, então o que nosso Deus receber aqui nessa passagem de Jeremias? Então Deus, ele repreende o povo, porque o povo, ele andava em desobediência à palavra de Deus, e eles achavam que pelo motivo de eles entrarem no templo para adorar a Deus, os seus pecados estavam quitados. E Deus diz, como diz em Isaías 59:1, acaso está a mão do Senhor encolhida para que não possa salvar, e os vossos ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados dividem você de Deus. Então o que acontece? Nós devemos então não andarmos em caminhos pecaminosos. Então não adianta nós vivermos uma vida caída no pecado, uma vida pecaminosa, e queremos ir na casa de Deus. E foi isso que o povo de Israel fazia. Eles matavam, eles adulteravam, eles queimavam incenso à rainha dos céus, eles edificavam templos pagãos, e logo depois disso eles iam no templo e achavam que pelo fato de eles estarem na casa de Deus, Deus perdoaria eles. Na Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. E que comunhão há entre as trevas e as luzes? As trevas e as luzes, elas não têm comunhão. E nós aprendemos então aqui nessa passagem que o povo de Israel, eles preferiram andar no caminho do pecado, e eles queimaram incenso, eles adulteraram, e logo depois de eles ter praticado tamanhas abominações, eles foram até a casa de Deus
e pelo fato de eles irem até a casa de Deus, eles pensavam que eles estavam sendo perdoados. E não é o propósito do cristianismo. Deus, ele quer que nós venhamos estar pegando as nossas cruzes. Se aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e nega-se a si mesmo. E todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida, irá achá-la. Então Deus, ele nos ensina que a gente deve renunciar aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios prazeres, e andarmos nos prazeres e vontade de Deus. E Deus, então, ele nos dá ensinamento. O que nós vemos então aqui nessa passagem? Que o povo de Israel, ele não deu ouvido à palavra de Deus. Deus enviou Jeremias e Deus enviou diversos profetas que madrugavam. Então os profetas ficavam a madrugada inteira ouvindo a voz de Deus, e Deus os enviava. Enviava profetas que muitas vezes estavam cansados, estavam batalhando, estavam se esforçando para estar trabalhando na obra de Deus. E mesmo assim, com Deus falando através dos seus profetas, o povo, ele se recusou a ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos que a Bíblia nos diz que Deus, ele já está com a sua espada desembainhada, e se o pecador não se arrepender, ele irá matá-lo. Isaías 1,18: Vinde, erguime, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a fina lã. Então Deus, ele nos ensina que se nós vivemos uma vida pecaminosa, ele não está interessado no nosso sacrifício. Ele quer que nós venhamos estar andando em obediência. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul, ele ofereceu sacrifício para Deus, mas Deus não aceitou o sacrifício de Saul, porque ele desobedeceu à voz de Deus. Então Deus, ele nos dá ensinamento. Não adianta nós vivermos uma vida pecando, andando em transgressão, uma vida em desobediência à palavra de Deus, e depois ir para a igreja, simplesmente. Então não é dessa maneira. Então não posso viver uma vida errada e ir para a igreja. Como nós vemos que aconteceu, porque o povo de Israel, eles viviam no pecado, e eles iam no templo de Deus, e por achar que estavam indo no templo, eles eram perdoados. Mas não é assim que Deus, ele nos perdoa. Então o que nós devemos fazer? Não basta apenas ir à igreja, eu devo estar andando em obediência à palavra de Deus. Porque não adianta uma pessoa viver dentro da igreja, mas não cumprir os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.